Capítulo 21. O amor só é amor se não se dobra a obstáculos e não se curva a vicissitudes. É uma marca eterna que sofre tempestades sem nunca se abalar. Shakespeare. Woolgarston, 7 de julho de 1805. Despertei muito mais descansada após aquelas poucas horas de sono. Não estava habituada a dormir durante o dia, mas a noite insone na caleça me esgotara. O aposento ainda estava escuro, pois as grossas cortinas impediam a passagem da luz. A única claridade vinha da lareira acesa. Sentei-me na cama e vi James deitado no tapete. Senti-me a maior das egoístas por ter dormido em uma cama daquele tamanho, enquanto James se ajeitava no chão duro. Mas qual alternativa tínhamos? Não, eu não poderia nem considerar outra possibilidade. Coloquei um vestido por cima da camisola, mesmo sem vestir meu espartilho, já que era impossível colocá-lo sem o auxílio de alguém. Caminhei até James e toquei de leve seu rosto. Ele abriu os olhos e segurou minha mão. Lola, que bom que está aqui. Sentou no tapete e sorriu para mim. Onde mais eu estaria? Tive um pesadelo agora mesmo, contou-me. Você não estava lá. Estou aqui, James, estou aqui por você, acrescentei. Eu sei. Isso não me torna o homem de mais sorte de toda a Inglaterra. Torna? Provavelmente do mundo inteiro, declarou, aproximando-se de meus lábios. Beijou-me lentamente e, dentro de mim, tudo se agitou. James me abraçou e repousou seus lábios em meu pescoço. James, o que faremos agora? Suspirei com uma carícia. Agora? Bem, agora eu só estava pensando em beijá-la. Não, James, o que faremos da nossa vida? Não podemos permanecer aqui por muito tempo, ficaremos apenas esta noite e amanhã cedo devemos partir. Amanhã? Então não acha seguro ficarmos aqui? Quem sabe onde estamos? Apenas a senhora Holly, seu irmão e o senhor Julius. E o senhor Carlton. Lembrei. Sim, o senhor Anthony que nos cedeu o pavilhão para ficarmos. O quanto confia nele? Confio muito, Lola, e falei com ele reservadamente. Eu o levei à sala de pintura e o fiz jurar que não diria nada a ninguém. Nesse caso, se ele realmente é de sua confiança, penso que estamos seguros aqui. Será mesmo necessário partir já amanhã? Não penso que seja tão seguro ficar aqui. Meu pai possui uma propriedade em Chilcombe, uma pequena vila neste condado. Sim, pernoitei nesta propriedade quando estive a caminho de Londres, lembrei. Fica próximo daqui, então prefiro não arriscar e partir o quanto antes. Mas quando partimos, para onde iremos? Perguntei. Quer saber o primeiro lugar aonde vamos? Inquiriu com ares de suspense. Sim, a igreja desta vila amanhã cedo. A igreja? Por quê? Para pedir ao padre que oficialize nossa união, revelou com alegria. Sozinhos, sem ninguém para testemunhar? Não será um casamento ilegal, clandestino? Clandestino, Lola. Ele riu. Teremos um padre, estaremos em solo sagrado, ou seja, dentro da igreja, e teremos um noivo e uma noiva. Testemunhas não faltarão. Há nesta vila mais amigos do que imaginamos. Tem amigos aqui? Tanto quanto 2 moedas podem pagar. O que quer dizer? Esqueça isso, mas saiba que daremos um jeito. E amanhã seremos um do outro para sempre. Não estamos fazendo algo errado. É o que sente? Pois penso que tudo o que é feito por amor não pode ser errado. Mas isso tudo é loucura. Vamos nos casar mesmo amanhã? Perguntei entre um sorriso e um suspiro de aflição.
Lola, me diga o nome de apenas um homem que não se torne um pouco louco quando está apaixonado. Ao menos ainda me resta um pouco de sensatez, riu. Mas até mesmo minha sensatez manda que eu me case logo com a senhorita. Tudo em mim quer isso. Está absolutamente certo, concordei. Eu me sinto assim também, cometendo loucuras e as achando certas e justas. Apesar do medo que ainda sinto, penso que estamos seguindo na direção certa. E estamos. Beijou-me com doçura. Agora quer sair um pouco? Vamos caminhar e respirar ar fresco? Gosta de caminhar? Não faz ideia do quanto, disse entrelaçando meu braço ao dele. E então saímos para caminhar em um extenso prado verde, com muitas árvores e alguns arbustos frutíferos, com minúsculas e graciosas esferas vermelhas. Eram framboesas, mirtilos e amoras. A caminhada incluía subir um terreno íngreme, onde a passos largos deixei James para trás, e ri por ele parecer tão cansado. Como consegue andar tanto? Reclamou ele, dando pulos enquanto subia, depois correndo em minha direção. Logo fomos presenteados com uma visão magnífica. Campos verdes se apresentavam em todas as direções, de diferentes tons, alguns mais escuros e outros mais claros. Ao longe avistamos algumas ovelhas em um campo cercado, e mais distante muitas árvores de um verde escuro, deslumbrante. O céu estava clarinho, com algumas nuvens que pareciam estar deitadas sobre as montanhas e outras como se tivessem sido pintadas no céu, naquele exato momento. Só uma coisa poderia fazer este momento ainda mais perfeito, disse James, me convidando para sentar no gramado ao seu lado. Posso perguntar o quê? Sim, uma tela e muitas tintas para que eu pudesse pintá-la, declarou, contornando meus lábios com seus dedos. Isso seria ótimo. Muitas vezes já desejei exatamente isso. Uma tela e que eu tivesse o dom de pintar o que meus olhos viam naquele instante. Mas julga que este momento seja mesmo tão significativo? Lola, se a mim fosse dado apenas mais uma única tela, a última que eu tivesse em minhas mãos, seria você que eu pintaria. Seria este momento que eu eternizaria, você sentada neste gramado com esse céu ao fundo. Não pintaria nosso beijo no baile? Sorri ao relembrar. Não, porque eu precisaria que estivesse parada e a uma boa distância de mim para poder pintá-la. Eu não trocaria nosso beijo por uma chance de pintá-la, não naquele instante, pois não desejava que estivesse longe de mim. No entanto, tenho aquele beijo gravado em minha mente de uma forma ainda mais intensa e real. Em uma pintura posso retratar muitas coisas, mas jamais o tanto que meu coração bateu naquele dia. Bateu pela senhorita. E como sempre, James disse-me as palavras certas, as mais bonitas e carregadas de afeição, as que me fizeram suspirar e sorrir como uma boba. Impossível que não fosse assim, já que estávamos completamente entregues àquele momento, ao nosso amor. A tarde seguiu deliciosa e mansa, pois sem pressa desfrutamos da companhia um do outro, até quase o entardecer. Retornamos ao pavilhão antes que escurecesse e encontramos uma boa refeição à nossa espera. Foi um pouco constrangedor saber que aquele casal que nos recebia e que cuidava daquela propriedade pensava que eu e James éramos casados. Eu não tinha um anel em meu dedo. Será que não haviam reparado nisso? James não havia pensado em tal detalhe. Por sorte, o casal nos deixou à vontade. Não nos fizeram perguntas, além das necessárias, e nos deixaram a sós a maior parte do tempo. No entanto, o constrangimento maior foi o que eu senti mais tarde,
quando voltamos para o aposento onde passaríamos a noite. Estávamos sozinhos, pois o caseiro havia ido buscar lenha e alimentar os animais, e a sua esposa já havia se recolhido para dormir. O silêncio era quase total, típico de final de tarde, e o sol já se punha no horizonte. James avivou o fogo que já queimava na lareira, e vendo como eu estava quieta, aproximou-se lentamente. Sentou-se ao meu lado na cama e me olhou com ternura. Ainda sente medo, Lola? Perguntou. Posso estar enlouquecendo, mas só consigo sentir amor, confessei. Meus medos quase inexistem quando estou ao seu lado. Isso é tudo o que eu quero, que jamais volte a sentir medo. Foi por isso, James, que vim com você. Percebi que havia vários caminhos e em todos eu estaria fadada à infelicidade e ao medo, menos o que me levaria até você. Ainda assim, minha maior angústia é estar lhe trazendo algum mal, afastando-a da sua vida, da sua casa, do seu pai, afastando-o de seus amigos, da senhora Holly e do senhor Julius. Não, Lola, nem pense isso. Curvando sobre ti, amor, tamanho. Mal que me faço me traz benefício, pois o que ganhas 2 vezes ganho. Assim é o meu amor, e a ti o reporto. Por ti todas as culpas eu suporto. Por ti, Lola, de tudo sou capaz. Shakespeare, falei extasiada. Lembro-me da página aberta em seu aposento, no dia em que cheguei a Londres. Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor, duvida até da verdade, mas confia em meu amor. Foi pensando nisso que o segui até aqui, por confiar no seu amor. E sempre poderá confiar. James me beijou com doçura, afagando meus cabelos e acarinhando meu rosto. Beijou-me os lábios e a face, recostou sua testa à minha e confessou muitas vezes seu amor. Depois voltou a me beijar, fazendo-me suspirar e ficar anestesiada. James beijava-me cada vez mais apaixonado, mais intensamente, e eu o correspondia sem desejar separar-me daquele contato. Mas o beijo foi bruscamente interrompido quando seus olhos petrificaram-se na porta. Olhei para trás e vi o que menos desejava. O Sr. Burman, parado com os olhos irados em nossa direção. Logo atrás dele vinha a Sra. Charlotte, com os olhos carregados de aflição. O Sr. Burman parecia ter entrado ali sem sua autorização. Imorais! Gritou ele, cuspindo as palavras com raiva, seu rosto muito avermelhado. Meu coração quase parou. É por isso, James, que se recusou a partir quando ordenei? Porque desejava se deitar com minha noiva? A senhora Charlotte expandiu seus olhos. Estática, ficou nos olhando sem nada entender. Eu estava da mesma forma, porém entendia bem o que estava acontecendo. Havíamos sido descobertos. Respeite a meu pai. Não diga um despropósito desses. James pôs-se de pé em um instante e o enfrentou. O que acabo de ver aqui diz tudo por si só, gritou o Sr. Burman em nossa direção. Não, o que viu foi um beijo, e isso está muito longe do que sugere. Cale essa insinuação antes que eu me cubra de raiva e perca a cabeça. Ameaças, tolas e vãs ameaças. Pensa que sou algum estúpido para me enganar ou me amedrontar com suas palavras? Pois digo e repito que diante de mim tenho 2 imorais e que sabe-se lá desde quando estão se deitando às escondidas. Desde antes de eu chegar a Londres? Desde o primeiro dia em que essa moça chegou em minha casa?
Já exigi respeito, falou James, muito nervoso, e deu passos firmes em direção ao pai, colocando seu dedo em riste. James, James, gritei tentando contê-lo. Segurei suas mãos e chorando pedi que mantivesse a calma. Vi seu semblante se contrair enquanto me olhava. Seu peito ainda arfava, mas James procurava acalmar sua respiração. Quero que vá imediatamente para casa, disse o Sr. Burman, apontando para o filho. Vá agora para Londres. Recuso-me a obedecê-lo. Não sei como ousa tentar me dar ordens. Não ditará coisa alguma em minha vida e ficará longe de Lola. Lola? O Sr. Burman riu ao me olhar. É melhor fazer o que estou determinando, James. Não tente me desafiar a provar do que posso ser capaz. Eu digo o mesmo, meu pai. Não sabe do que posso ser capaz para protegê-la. Tolo. Reduzido a uma paixão febril por causa de um par de pernas, disse o Sr. Burman em tom de sarcasmo e ira. A senhora Charlotte arregalou ainda mais os olhos ao ouvir tais palavras, e eu senti meu rosto se aquecer. Jamais tivera sido tão ofendida antes. Já chega, saia imediatamente daqui. James gritou. Não sei como nos encontrou, mas deve partir agora mesmo e nos deixar em paz. Se lhe convier, esqueça que sou seu filho. Esqueça. Por algum instante pensaram que eu não os encontraria? Riu o Sr. Burman, pois eu soube do paradeiro de vocês tão logo amanheceu. Eu e James ficamos atônitos. Como ele soubera quem havia nos entregado? Venha, Lola, vamos sair daqui. James me chamou para junto de si, mas foi barrado pelo pai ainda na porta. A senhorita Gibbons partirá agora mesmo, mas comigo, para junto de seus pais. Iremos para a House Flowers, determinou o Sr. Burman. A senhorita é mesmo noiva desse senhor? Perguntou a senhora Charlotte confusa. Os senhores não são casados? Olhou para mim e James. Não respondemos. Estávamos petrificados. Não irei para lugar algum com o senhor. Eu o detesto mais do que tudo. Vociferei na direção do Sr. Burman. Não me casarei com o senhor nunca, nunca. E então o Sr. Burman gargalhou. Ele gargalhou com tanta força que perdeu o ar. Pensa que ainda desejo casar-me com a senhorita, uma rameira? Eu, senhorita, que não me casarei com uma moça impura. Vou devolvê-la ao lugar de onde veio. E saiba, não existirá mais piedade, ajuda financeira ao seu falido pai, tampouco festa de debutantes ou temporada em Londres para a sua irmã deslumbrada. Não auxiliarei seu irmão para que ingresse na marinha ou para que tenha qualquer melhor posição na sociedade. Ao contrário, farei questão de dizer a todos quão desvirtuadas são as filhas do Sr. Gibbons. Sua família perecerá na miséria e na vergonha para sempre. Desgraçou a si mesma e sua família, senhorita. Assim que chegarmos a House Flowers, estarão todos na rua. Não pode expulsá-los assim. Falei com os olhos úmidos, tentando conter um choro para que aquele homem não me visse tão fragilizada. Nossa casa em Bincombe, que era tudo o que tínhamos, o Senhor a tomou de nós. Não a tomei. Eu a comprei e paguei ao seu pai muito bem para que ele se sustentasse e pagasse suas dívidas. A casa me pertence. Agora venha, preciso devolvê-la a seu pai. Falou pegando meu braço com força e me arrastando para fora do aposento e depois pelo corredor. Largue-a imediatamente. James avançou sobre ele e o fez-me soltar. Corri para a sala da propriedade ao lado da senhora Charlotte, que permaneceu sem intervir, mas completamente desesperada. O Sr. Burman não se deu por vencido. Foi até a sala e me enfrentou, pegando em meu pulso e tentando novamente me levar consigo.
James se colocou entre mim e seu pai e me protegeu, formando uma barreira em minha frente. Não voltarei a repetir e não responderei por mim se voltar a tocá-la. Irei me casar com a senhorita Gibbons, James gritou. O senhor Burman se calou e apenas nos olhou com frieza. Mas havia algo a mais naqueles olhos, como um brilho de vitória. Olhou para fora da casa na direção do jardim e fez sinal para alguém. Então, em instantes, 2 grandes homens armados surgiram diante de nós. Não nos movemos, apenas a senhora Charlotte emitiu um gemido de pavor. O que significa isso? Vai nos matar, meu pai? Vai matar seu filho? Inquiriu James. Você faria o mesmo para proteger essa rameira, não faria? Não mataria a mim? Não foi o que disse ainda há pouco? Questionou o Sr. Burman. Disse que faria qualquer coisa por Lola. E sim, faria e faço. Mas quais são seus motivos para matar a mim, seu filho? Faço tudo por amor e proteção à mulher que amo. Mas o senhor, meu pai, quais razões tem para tanto ódio? Amor? Amor não existe, James, declarou o Sr. Burman. E com os olhos fez sinal para que os 2 homens armados entrassem na sala. Um deles veio em minha direção e segurou-me pelos braços, enquanto o outro empurrou a senhora Charlotte e ordenou, certamente amando do Sr. Burman, que buscasse meus pertences e os trouxesse à sala. Apavorada, a senhora obedeceu prontamente. James não se importou de estarem armados, de colocar sua vida em risco. Ele apenas saltou sobre o homem que me segurava e o golpeou no rosto. O homem se encolheu, mas o outro acertou James com a coronha de madeira maciça com tanta força que James se desequilibrou. Gritei, desesperada. James olhou para mim ainda mais um segundo e em seguida recebeu outro golpe. Já basta, disse o Sr. Burman em voz alta com o senho vincado. Levem-no para a caleça em que vieram. James deve ser levado para Londres imediatamente. Amarrem-no e garantam que não fuja. Se ele acordar, não quero que o firam, mas, portanto, deve estar bem preso ou reagirá. E coloquem as coisas dessa senhorita em minha caleça. Nesse instante, lembrei que, por sorte, havia deixado meu diário dentro da minha mala, com receio de que James o lesse. O senhor é algum tipo de monstro ou o próprio diabo? Como tem coragem de fazer isso ao seu filho? Gritei. Então o Sr. Burman caminhou até mim e me segurou pelos braços. Forcei meus pés contra o chão e fiz força para não ser carregada. Mas ele foi mais forte. Senhor, não a machuque, pedia a senhora Charlotte. Querida, o que devo fazer? Diga-me o que fazer. Ó céus, onde está Albert, que ainda não retornou? Ela procurava pelo esposo. James, murmurei, as lágrimas banhando o meu rosto. O Sr. Burman carregou-me à força para o jardim, onde vi 2 caleças e 2 cocheiros junto delas, além dos outros 2 que levavam James desacordado para dentro de uma das carruagens. Todos os homens tinham o mesmo semblante de maldade e todos estavam armados. Vi quando amarraram cordas nos punhos e pés de James, que estava inerte. Temi por sua vida. O que aqueles homens fariam com ele? O Sr. Burman havia recomendado que não o ferissem, mas como confiar em homens tão vis quanto aqueles? Se James despertasse e lhes causasse problemas, como reagiriam? Ainda ouviriam a determinação do homem que os contratara? Acomode esta senhorita, ordenou o Sr. Burman. Então, o homem que antes havia sido golpeado por James veio até mim e, segurando meus braços com muita força, empurrou-me para dentro da outra caleça, apontando a arma em minha direção. O Sr. Burman entrou logo em seguida. Pode abaixar a arma. Ela não será tola de tentar fugir, disse ele com um sorriso cínico e com batidas
No interior da caleça deu o sinal para o cocheiro partir. A caleça moveu-me rapidamente para longe dali, mas da janelinha ainda pude ver a outra carruagem, levando James para uma direção contrária à que seguíamos. O senhor é um demônio, vociferei em sua direção. E então o Sr. Burman desferiu um tapa em meu rosto, que ardeu por longos minutos. Ardeu meu rosto e meu coração. Eu não disse mais palavra alguma, pois aquele senhor transtornado parecia ser mesmo capaz de tudo para não ser desafiado ou contrariado. Porém, mentalmente, eu o amaldiçoei com todas as minhas forças. Eu poderia dizer que ainda tenho esperanças, mas a verdade é que o desespero arrancou até a última raiz de fé plantada em meu coração. Não sei quando poderei voltar a escrever neste livreto, ou se ainda terei forças para tal. No entanto, ainda necessito escrever algumas linhas para registrar o que houve assim que cheguei a House Flowers, carregada à força pelo odioso Sr. Burman, depois de mais de 6 horas suportando sua presença naquela caleça. Seus olhos sobre mim eram como mãos em minha garganta. Assim que chegamos e a caleça lentamente parou, o Sr. Burman desceu e, como se fosse um cavalheiro, abriu a porta do meu lado e tentou me dar sua mão. Ignorei-o e saltei sozinha. Meus olhos ardiam, havia chorado muito durante toda a noite. Aquele tipo de pranto silencioso, que mesmo sem um suspiro deixa aberto o mar de dor em forma de gotas salgadas. Com a movimentação dos cavalos e dos criados que correram para nos receber e a própria voz autoritária do Sr. Burman, diante de seus serviçais, logo a casa estava em polvorosa, com todas as luzes acesas. Em pouco tempo meus pais apareceram na sala para ver o que estava acontecendo. Minha mãe tentava arrumar os fios soltos dos seus cabelos enquanto o papai esfregava os olhos de sono e incredulidade ao nos ver. Pensei em muitas coisas que gostaria de dizer a eles assim que os visse, mas minhas palavras morreram na intenção, pois nada consegui falar. Até mesmo olhá-los nos olhos foi difícil para mim. Não esperavam nos ver antes da temporada de Londres terminar. Por isso suas expressões eram de surpresa, não somente por nossa volta repentina, mas pelo horário em que nossa chegada se deu. Mesmo assim, sem demora, vieram nos saudar, perguntando ao Sr. Burman como estava a sua saúde, porque havíamos retornado tão cedo. As bajulações que ofereciam àquele senhor me deixaram enojada. "O que há com você, Lola? Parece que vi um fantasma", disse minha mãe, segurando minha mão e me olhando nos olhos. "E está tão pálida." Desviei meus olhos para meu pai e encontrei aquele mesmo olhar culpado, os olhos voltados para baixo. No alto da escadaria, vi Audrey parada com uma expressão de surpresa e alegria ao me ver. Ela veio correndo em minha direção e mamãe ralhou com ela por estar no centro da sala com suas vestes de dormir. "Lola, eu nunca pensei que fosse tão difícil ficar longe de você", disse ela, ignorando nossa mãe, me abraçando forte. "Senti muito sua falta também", falei sinceramente, retribuindo o abraço. "Pensei que ainda demoraria a voltar." "Audrey, Richard está aqui?" Perguntei em baixo tom e me afastei com ela para um canto da sala. "Richard? Pensei que ele estivesse em Londres com você esse tempo todo, então ele não estava?" perguntou confusa. "Ele estava, mas veio antes de mim. Então pensei que talvez tivesse vindo diretamente para cá." "Que estranho, ele ainda não veio", disse ela pensativa. "Mas, Lola, aconteceu alguma coisa? Sua expressão, seus olhos, está tudo bem?" "Não está nada bem", falei com os olhos umedecendo. Então abracei Audrey para que ela não visse o tanto de dor que eu carregava. "Não, não", ouvimos mamãe gritar. Papai colocou as mãos sobre a cabeça e alisou os cabelos nervosamente.
O que houve com mamãe? Audrey correu em sua direção, puxando-me pela mão. Minha mãe chorava como se tivesse prestes a morrer, como se sua vida tivesse sido destruída para sempre. E tivessem arrancado sua alma, deixando na terra apenas o seu corpo, para sofrer. Deus, isso não pode ser verdade. Pranteou, arquejando. Dolores, minha filha. E me olhou com uma espécie nova de olhar, talvez. Houvesse ali um misto de incredulidade, dor e asco. Sim, nojo de mim. Sim, sou sua filha, falei séria, engolindo o choro, embora pareçam ter esquecido isso. Eu não esqueci quem sou. Por que fez isso conosco? Por que nos arruinou desta forma? Senhor Burman, será que poderá nos perdoar? Inquiriu minha mãe. Acredita que os atos de sua filha sejam perdoáveis? Ele perguntou, elevando uma sobrancelha com ar de superioridade. Por que pensa que os arruinei? Inquiri exasperada. Quais mentiras o Sr. Burman desferiu sobre vocês? Nada há do que me arrepender ou me envergonhar. Como pode dizer isso, Dolores? Perguntou meu pai com um olhar decepcionado. Sei que sua prova era dura, mas você jurou suportar. Então não sente vergonha do que fez? Perguntou minha mãe ainda chorando. Oh, céus, o que fiz a Deus para merecer uma filha assim? Desonrou mais que a si mesma, destruiu-nos. Jamais a perdoarei, acusou minha mãe severamente. Não desonrei ninguém. Eu amei, mamãe. Independentemente do que o Sr. Burman tenha falado, eu sei o que eu vivi. Eu sei a verdade. Conheci o amor e jamais me arrependerei de tê-lo vivido. O que tentaram fazer com minha vida foi a mais pura demonstração de falta de amor, de egoísmo e de ambição. Eu, mamãe, que não sei se consigo perdoá-los. Ouça o que diz, disse meu pai aflito. Você trouxe a mais profunda vergonha para a nossa família, a pior de todas. Portanto, disse o Sr. Burman em tom grave, como se quisesse continuar algum discurso, sabem que toda ação tem uma consequência. Tenho certeza de que o que sua filha fez gerará a ela o mais profundo e sincero arrependimento. Mas penso que não será agora. Mocinhas apaixonadas tendem a não enxergar a realidade. O meu filho não é um mau homem. Com certeza não quis se aproveitar da fraqueza de uma jovem bonita, apenas por diversão. Penso que apenas não meditou direito sobre o que fazia. O caso é que ele é jovem, imaturo e é um rapaz. Nessa idade, penso que eu também era assim. Mas me casei cedo, não tive tempo de deixar para trás muitas jovenzinhas iludidas. Fui muito mais sério do que James nesse ponto. O senhor é louco? Está difamando James? Sabe que James tem o caráter mais honroso que já se viu. O senhor, sim. O que fez a sua esposa foi uma monstruosidade. Acusei com fúria. Emily era uma moça encantadora, romântica e que o amava. O senhor a reduziu a uma jovem melancólica, desesperada e desiludida. O senhor nunca foi metade do que James é. Eu o amo e ele me ama. Gritei, vendo os olhos do Sr. Burman tremerem. Não importa o que digam, nada mudará isso. Vejam o que é a ilusão, disse o Sr. Burman, aparentando calma com um sorriso cínico nos lábios. James é noivo de uma bela jovem da alta sociedade de Londres. Ele se casará em breve. Sinto muito pelo que meu filho fez, mas, como eu disse, toda ação tem uma consequência e não serei eu a pagar por isso. Quero que todos saiam imediatamente desta casa. Dentro de algumas horas espero ver todos atravessando os portões. O quê? Está nos expulsando no meio da noite? Minha mãe se alarmou. Sim, estou com suas licenças, preciso descansar, a viagem me deixou fatigado. O senhor deu sua palavra de que se casaria com minha filha, argumentou papai. Sim, uma filha pura e não uma moça arredia e desonrada, falou o Sr. Burman com desdém. Mas não temos para onde ir. O senhor sabe disso, falou papai angustiado. Isso não é da minha conta.
O Sr. Burman subiu os degraus do interior de sua mansão, com meus pais caminhando atrás dele e minha mãe chorando. Piedade, Sr. Burman, não temos mais um teto nem trabalho. Deve haver alguma solução, implorava minha mãe. Se souber de alguma, por favor, diga-me agora, desafiou o Sr. Burman. Mary, não há solução, falou meu pai segurando uma das mãos de minha mãe. Com licença, tornou a dizer o Sr. Burman, avançando pela escadaria, mas, sem desistir, minha mãe o alcançou e lhe disse algo em baixo tom, e ele voltou atrás com sua decisão de nos expulsar imediatamente. Apenas uma noite, amanhã devem partir. Ordenou e, enfim, subiu as escadarias e nos deixou a sós. Permaneci abraçada a Audrey. Ela estava muito confusa com tudo o que estava acontecendo e me fazia muitas perguntas. Audrey, basta saber que o Sr. Burman é um mentiroso. Tudo o que ele diz é mentira. Nossos pais querem acreditar nele porque estão desesperados e se sentem dependentes das migalhas que o Sr. Burman lhes oferece. Lembra-se quando falei que só deveríamos entregar nosso coração a um bom homem que possuísse virtudes e honradez? Sim, lembro. Encontrei esse homem, Audrey, contei a ela. Ele é o homem mais honrado do mundo e ele me ama. Ah, Lola. Ela sorriu esperançosa. Então não vai mais precisar se casar com o Sr. Burman? Como ele se chama? Ele se chama James. Sorri. Mas acontece, Audrey, que ele é filho do Sr. Burman. Estou aqui agora contra minha vontade. O Sr. Burman é um monstro. Ele me afastou de James da pior forma que possa imaginar. Se ele a ama, virá buscá-la, disse Audrey com um sorriso quase infantil, romântica como sempre. Tenho certeza de que ele virá. Concordei com ela, e juntas subimos para os aposentos da House Flowers, onde escrevo neste instante chorando de preocupação com James e com o nosso futuro.